Por que que é importante conhecer as histórias que a gente conta para nós mesmos? Se eu tenho uma tendência a ter um diálogo comigo mesmo negativo, de me colocar para baixo, de sempre tá alimentando pensamentos negativos sobre mim, se eu tenho uma autoimagem que ela é distorcida, esse diálogo interno, ele vai criando esse locus externo. E ele vai criando também o que se chama de lar emocional. É onde a gente fica a maior parte emocionalmente. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem uma tendência a colocar a culpa muito nos outros, eu vou ter uma tendência a ser cada vez mais ranzinza, mais triste, mais deprimido. E isso acaba se tornando, afetando as minhas emoções. E o que vai afetar? Vai afetar as minhas ações, vai afetar os meus resultados. Então é um encadeamento. Por isso que o ponto-chave para que eu possa primeiro começar a ter resultados é ter muito claro essa questão da autorresponsabilidade e a questão do locus interno e do locus externo. O quanto eu atribuo a minha responsabilidade pelos meus resultados. Por exemplo, eu estou aqui magoado com o Fábio. Fábio, estou triste com você. Já há muito tempo. Você me entristece, você me desmotiva, você me decepciona. Bom, existem duas formas de você ver isso. Uma é atribuir a culpa a você, né? São as suas ações que me tiram fora do sério, as suas ações que me incomodam, ou algo muito importante é: por que eu permito que as ações do Fábio me deixem triste? Exato. Você te engancha, tem algo dentro da tua história que você precisa olhar. Por que isso me incomoda? Porque perceba aqui o seguinte, meu irmão. Coloca aqui. Perceba aqui o seguinte. Quando você fica triste com algo que o seu irmão, seu vizinho, seu cônjuge, seu filho faz a você, você está colocando as suas emoções, a condução das suas emoções, nas mãos de uma outra pessoa. Exatamente. Essa é a grande questão da autorresponsabilidade. Se o Fábio briga comigo, o problema é meu ou o problema é dele? Se você tem uma autoconsciência da sua vida e das suas emoções, o problema é dele. Talvez o Fábio não esteja num bom dia, talvez o Fábio esteja passando por problemas pessoais, está tendo um desequilíbrio emocional, e não o problema é meu. Então o fato do Fábio falar comigo atravessado, me olhar às vezes de uma forma mais rude, me responder de uma forma mais dura, o problema não deve ser meu. Então eu não posso permitir que isso acabe com o meu dia, porque afinal de contas partiu de onde a ofensa? Né? Por que eu vou ficar ofendido, magoado, se o Fábio me responde num tom mais duro? Então, compreender isso é difícil. Sim. Aí então, Shimon, eu acho que o primeiro passo, né, pra gente montar um passo a passo para quem tá nos assistindo e encadear, né, o pensamento aqui primeiro, tenha consciência do que é responsabilidade se você vive no locus interno, mais no locus interno ou no externo. Qual que é a tua postura hoje perante a vida? Faça esse questionamento, se olhe no espelho e comece a refletir, responda essa pergunta de uma forma muito genuína. As histórias que eu conto para mim mesmo são histórias que me empoderam ou são histórias que me enfraquecem e passam o meu locus de controle, o meu locus de poder para outra pessoa? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmão, como você muito bem colocou, a partir das nossas relações, nós precisamos entender de pessoas para não levar as coisas para o lado pessoal. Exatamente. E eu acho engraçado porque desde a antiguidade, a humanidade tenta explicar as pessoas, como as pessoas são, por que elas são como são, né? A gente tem, já desde a antiguidade, a questão do horóscopo para tentar classificar as pessoas pelos signos e através dos signos justificar alguns comportamentos. Nós temos ali na antiguidade o primeiro pai da medicina, né, o Hipócrates, que acreditava que a forma como a gente se comportava dependia de alguns fluidos, e aí ele classificou as pessoas de acordo com os fluidos: o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico, e isso veio sendo desenvolvido ao longo da história da humanidade até
que chegou um cara na década ali de 1928, o criador inclusive da Mulher Maravilha, isso é uma curiosidade, né? Ele se chama William Marston. Ele conseguiu categorizar as pessoas através do modelo que se chama o DISC. O que é o modelo DISC? Através de análises comportamentais, ele conseguiu realmente achar padrões nos comportamentos das pessoas. E aí você já vai entender o porquê que eu tô falando isso. Ele conseguiu classificar as pessoas em 4 eixos, né? Que vamos dizer, são os 4 nomes que ele deu, né? O dominante, o influente, o estável e o conforme. E por que é importante entender disso? Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente e comportamentos que são naturais. E se eu não entendo disso, eu começo a achar que o outro é agressivo. Ah, porque o outro foi muito grosso comigo. Ah, porque eu não gostei daquela pessoa. A gente começa a deteriorar as nossas relações porque a gente não tem o conhecimento, muitas vezes, de perfil comportamental. Simples, não sabe lidar com pessoas. E isso é muito importante. Isso deveria, ao meu ver, ser ensinado na escola. Tanto é, por que atualmente se vê falar tanto naquele filme, hoje tá muito agora em voga, Divertidamente? Porque tá explicando os perfis comportamentais, as emoções de uma forma lúdica, que isso deveria ter sido feito há muito tempo na nossa sociedade. Não se levava a sério, né? Colocava isso como invenção, né? Invenção de coach. Exato. Né? Aqui analisar o perfil das pessoas, o quê? Né? Todo mundo é igual, todo mundo tem que seguir as regras de etiqueta. Acontece que cada pessoa tem uma personalidade, né? Hoje isso está sendo mais estudado a fundo. Deveria sim, né, ser matéria na pré-escola. E o que acontece nas nossas relações? Se a gente não tem esse conhecimento, porque cada perfil tem uma necessidade e tem medos. Eu costumo falar, né? Tem o lado sombra e o lado luz. Quando a pessoa está no desequilíbrio dentro do perfil comportamental dela, ela tende a ir para os extremos. E se eu não entendo de perfil comportamental, e aí a questão é, eu preciso estudar o perfil comportamental a partir de mim mesmo. Eu tenho que começar a estudar o meu para entender como eu funciono e a partir desse entendimento de mundo que eu tenho interno, eu conseguir me relacionar melhor com as outras pessoas. Então eu entendo o meu perfil comportamental, entendo as minhas necessidades, começo a reconhecer quem são aquelas pessoas parecidas comigo, e isso vai me ajudar a criar pontes com as pessoas e não muros. Porque o que acontece quando o indivíduo ele não conhece muito de perfil comportamental? Ele começa a agir só na reação, na reatividade. É aquele bateu, levou, não leva desaforo para casa. Ah, essa pessoa aqui, ela vai se ver comigo. Então, as relações, elas começam a ficar deterioradas e empobrecidas. A pessoa só consegue se relacionar bem com aqueles que são muito semelhantes. Ela não consegue se relacionar com aqueles que têm um perfil diferente. Então, conhecer de perfil comportamental é fundamental se a gente quer ter melhores resultados na nossa vida. E a autorresponsabilidade, ela vai transformar a forma com que você se relaciona com as outras pessoas, compreendendo os perfis existentes, né, que não é só o seu. Exatamente. Não existem apenas pessoas do signo de Touro, que é o meu signo. Tem o Leão, sim, Capricórnio, Câncer, Virgem e por aí vai, né? Que representam aí determinadas personalidades. Por exemplo, a gente falar do dominante, né? Um perfil, uma pessoa que é dominante, é aquela pessoa que ela tem muito foco em resultado. São pessoas práticas. Eu costumo dizer assim que vamos imaginar uma grande obra de inauguração de uma estrada. Como que o dominante ele vai se comportar? O dominante é aquela pessoa que vai falar, cara, arrebenta as árvores, arrebenta tudo, passa o asfalto e vamos embora, estamos atrasados, temos tempo para entregar. Então é aquela pessoa que geralmente ela está em perfis de liderança, porque é muito voltada para resultado, tende a ser uma pessoa muito mais prática, mais objetiva. Isso não quer dizer que é uma pessoa grosseira. Claro, se ela estiver no desequilíbrio da personalidade, sim, ela é grosseira. O influente é aquela pessoa que aquela pessoa que costuma chegar nos ambientes, contagia, ser efusiva, né? Contagia. Para ela é muito importante a questão de pessoas, ela estar ali criando atividade no grupo.
O estável é geralmente aquela pessoa mais reservada, ele gosta de processo, de passo a passo, ele gosta de método, ele não gosta de mudanças bruscas. Não dá pra tirar ele daquela zona ali dele. Ele é uma pessoa de muito conforto. boa para processos, para realmente a parte de qualitativa, né? Se a gente tá falando da estrada, por exemplo, né, que eu dei aqui, usei como analogia, o estável vai ser aquela pessoa, poxa, mas e os índios? Como que vai funcionar? Os animaizinhos. Precisamos criar um cronograma, vamos fazer por etapas, vamos organizar, né? E aí nós temos o conforme também, que é o analítico ou o conforme, né? Que é aquela pessoa que vai se ater a muita dados, geralmente ele é até mal interpretado às vezes, porque é aquele cara que é o mais nerd, é o cara que é muito apegado a números, é um cara mais reservado, que não tem assim, vamos dizer ele não é muito expressivo. Então, a gente entender disso de uma forma geral nos dá muito mais clareza, né? Para nos relacionar. Veja, se a obra da estrada depender só da vontade do dominante, ela não sai. Porque o dominante, ele não tem os números, ele não tem as minúcias, ele sabe o que tem que ser feito, ele lidera, né? Ele vai delegar, mas... Pode sair, mas... Ele não vai ter paciência para ficar medindo. Ele não vai ter paciência, tudo torto. Exatamente, para entender ali a espessura que tem que ser aquele asfalto, né, naquele chão e por aí vai. Exatamente. Mas também se ficar só na mão do conforme, não vai sair, porque ele vai medir, ele vai mensurar, ele vai fazer e no final das contas... Ele vai querer que seja perfeito. Não vai dar para fazer essa estrada aqui, nós vamos ter que ir para outro lugar para fazer a estrada lá. Esse ponto que você colocou é muito importante porque justamente essa questão dos complementos das pessoas, complementos. São muito importantes, principalmente em ambientes corporativos. E aí, como é que eu lido com essas diferenças de perfil? Porque eu não posso ter dentro de uma empresa, por exemplo, somente pessoas dominantes que vão atropelar todo mundo. Não, eles vão se matar e não sai nada. Ou, por exemplo, eu não posso ter somente o cara que é o estável, que só vai planejar e talvez não consiga ter a acabativa. Então, entender disso é muito importante. E eu vejo que existem pessoas que têm dificuldades em lidar com diferenças de perfil. Acabam destruindo relacionamentos, acabam achando que somente... é do meu jeito, tem que ser desse jeito, e só o meu jeito é o certo, só a minha forma de pensar é a correta. 90% das pessoas não conhece o poder da autorresponsabilidade. Então, essa questão, né, como você está colocando aqui, que você é responsável pela qualidade dos relacionamentos, então a gente passa primeiro pela autorresponsabilidade, segundo, né, ali falando sobre quais são as histórias que eu conto, mas segundo, entender de perfil comportamental. Então eu preciso me conhecer. E a partir do momento que eu me conheço, eu começo a conhecer o próximo.